Programa Opinião Livre, hoje eu converso com Diogo Chamum, presidente do Sescom RS, que é o Sindicato das Empresas do Setor Contábil do Rio Grande do Sul. Prazer te ter comigo aqui, Diogo. Muito obrigado, agradeço o convite. Vamos ver se a gente consegue fazer um debate interessante aí para os teus telespectadores. Maravilha. Quantos anos tem o Sescom? O Sescom fez 30 anos, completa 30 anos nesse mês de junho. E 30 anos de uma caminhada bem árdua e a gente está chegando nesse momento com uma maturidade bem interessante, com ações maiores do que simplesmente cumprir o que diz a Carta Sindical. E o que diz a Carta Sindical? Representar o seu segmento, fazer negociações coletivas, trabalhar na área de capacitação. Basicamente é fazer a representação do seu segmento. E hoje o Sescom tem uma atuação muito forte voltada à sociedade. Então, extrapola essas obrigações e a gente presta um serviço. E é assim que nós entendemos que essas instituições que têm uma organização, que têm lideranças, que têm inteligência por trás, que têm condição orçamentária, precisa entregar para a sociedade alguma coisa a mais. E até para ajudar a romper também com essa política, ou esse método paternalista que nós temos no Brasil hoje, onde todo mundo espera que as pessoas, os outros façam por eles. E na realidade a gente precisa fazer por nós e no Sescom, com a diretoria que hoje eu tenho lá, a gente busca sempre ter uma contribuição para a sociedade no modo geral. O EGESCOM teve agora, e foi um negócio interessantíssimo, eu tive lá com o programa Rádio Livre, e é um espaço legal de debates que vocês criaram, né? Não só em relação a questões fiscais, tributárias, mas também em relação à vida, em relação a foco para prosperar, para progredir. O EGESCOM, Diego, ele foge totalmente da questão técnica, questão tributária, questão fiscal. Isso fica nos cursos de capacitação que são feitos diariamente no Sescom. O EGESCOM é mais uma quebra de paradigma, onde se busca a suavidade, o outro lado da profissão, o outro lado do ser humano. Então, nós já temos historicamente, nas últimas 4 edições, e a quinta que foi essa desse ano agora, nesse mês, nós buscamos sempre questões comportamentais, de liderança, gestão pública, gestão das empresas da área privada. E nesse nós fomos ainda um pouquinho além, que a gente trouxe o espetáculo da gestão com o tema do circo. Então, no primeiro momento é estranho pensar que o setor contábil, tão rígido, tão numérico, possa fazer um evento com o tema do circo e te confesso que até a mim surpreendeu. Apesar de a gente participar de toda a construção, saber da capacidade do Sescom, e não é um mérito do presidente, é um mérito da equipe. E realmente eu saí surpreendido pela qualidade, pela a exposição diferente e pela repercussão que ele teve. Excelente. Casa cheia na Sojipa, né? Casa cheia e um público extremamente seleto e qualificado. Nós tivemos representação de todas as regiões do Brasil no EGESCOM, que em princípio seria um evento regional. Nós tivemos representação de 15 Sescoms de outras cidades, de outros estados. Nós tivemos toda a diretoria da FENACON, que é a Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis, nos prestigiando. Inclusive, eles marcaram a reunião de diretoria para Porto Alegre, na sede do Sescom RS, para poder participar do EGESCOM, que veio na sequência com o encerramento da comemoração dos 30 anos do Sescom. Claro. Ô Diogo, tu já fazias essa representação sindical antes? Tu já estavas no Sescom antes de assumir a presidência? Sim, na realidade, essa gestão que eu sou o presidente é a minha terceira gestão. Eu entrei como vice-diretor financeiro, na segunda gestão que eu participei fui diretor financeiro e na terceira eu virei presidente. Tá. Foi meio rápido demais, inclusive, não era meu planejamento. Perfeito. O que eu quero te perguntar é o seguinte, qual é o custo pessoal da representação sindical, né? Porque o lado bom é que tu consegues, se tu és um cara articulado, se tu és uma pessoa inteligente, que é o teu caso, um cara conectado com a modernidade, tu consegues levar as questões da tua área
para o grande público, para o setor político que decide as coisas e daí para fora. Mas tem um custo pessoal, né? Tem muita entrega. Diego, o custo, ele depende. O meu custo eu posso te dizer qual é. Agora, o custo de liderar uma entidade vai depender do tamanho da entidade, vai depender da representatividade dessa entidade, vai depender da dedicação do líder, porque eu tenho um perfil de me doar para as minhas funções e minhas atividades. Então eu me entrego, eu faço as coisas, eu tento fazer. Sempre eu digo é na liderança, né, Diego? Porque a gente tem uma estrutura muito boa lá, uma equipe de diretores invejável, assim, para qualquer federação, inclusive. Porque, afinal de contas, somos todos técnicos, consultores, especialistas, pós-graduados. Então, tem muita qualidade mesmo lá na diretoria do SESCOM. Então, a dedicação, o custo pessoal, ele é muito intenso quando tu te propões a ir adiante e fazer o que tiver ao alcance ou inovar, como é o caso do SESCOM. Nós acabamos de mencionar aqui, nós iniciamos a nossa gestão com um projeto voltado à sociedade, que é projeto de gestão pública eficaz, que nós contratamos a PUC. O que a gente tem que contratar a PUC? Vai prestar o serviço do quê? Então contrata uma consultoria tributária? Não, nós fomos na PUC para analisar a arrecadação e a aplicação da verba pública. É diferente. Isso nos abriu portas, isso nos demandou muito do nosso tempo. Então hoje, Diego, o SESCOM, por ter uma representatividade boa, por ser um sindicato extremamente organizado e atuante, ele me remete a outros cargos, como eu exerci a presidência do Observatório Social de Porto Alegre até dezembro passado. Hoje sou vice-presidente da FEComércio e coordeno os conselhos de assuntos tributários da FEComércio. Então, tudo que é da questão tributária da federação passa pela minha coordenação. Eu participo da FENACOM em Brasília. Então, são várias outras atuações, sem contar representações, que saem a partir do SESCOM. E hoje eu tenho certeza, tenho convicção, que mais da metade do meu tempo é dedicado a essas ações 100% estritamente voluntárias. Isso pesa. Claro. Pesa para a vida pessoal, pesa para a vida profissional, porque a dedicação nas entidades, em especial no SESCOM, ela é voluntária. E aí eu ganho minha vida na minha profissão, no meu negócio, que está, por sorte, competência está bem estruturado, é um negócio de mais de 50 anos, que me dá condição de ter essas ausências. Mas tem família, tem outras coisas que têm um peso importante. E o que eu percebo? É gratificante, há um retorno, porque a gente, quando faz um trabalho que tem reconhecimento, é o pagamento. O pagamento é isso. E do jeito que o SESCOM e como eu, como presidente, estou sendo demandado para atuar e participar em outras frentes, é impressionante. Eu estou tendo convites dos mais variados possíveis, de área pública, de cargos eletivos. Concorrer no ano que vem? Já pensaste? Sim. E? Não tem possibilidade. Por que não? Não faz parte da minha programação, da minha pauta. Não gostaria. Eu acho que, como empresário da área de serviços, eu posso ficar mais realizado. Estou dando minha contribuição intensamente. E isso está sendo reconhecido, Diego, porque eu tenho muitos pares, né, de outros sindicatos, de fora do Estado, de dentro do Estado, milito na FEComércio e eu sinto muito gratificado e reconhecido pelo retorno que eu tenho desses pares. Tem pares, tem ascendentes, tem gente ainda de outros níveis, então isso é muito legal. E também tem o reconhecimento da sociedade como um todo. Claro, ser presidente do SESCOM não é uma figura pública, mas fica parecido disso numa incidência menor a partir do momento que tu presta um serviço para a sociedade, a partir do momento que a mídia te chama, claro, que a mídia te reconhece com algum conteúdo, com a tua entidade podendo contribuir, tu acaba circulando, militando, aparecendo. E aí eu vou te dar um dado do SESCOM que eu me orgulho muito. Desde que eu assumi, nós reduzimos gradativamente a verba de publicidade e marketing. Nós reduzimos expressivamente, praticamente a metade do que se tinha no início da primeira gestão.
e a nossa circulação nos veículos de comunicação ela aumentou exponencialmente, porque a gente investe em conteúdo. Então nós levamos conteúdo. Nós somos chamados não por patrocinar, nós somos chamados porque entendem que a gente tem algum recado a passar. Perfeito. Isso é um orgulho que me dá, porque isso era planejado. Era essa a ideia. Ainda na gestão passada, quando eu era o diretor financeiro, mas eu apoiava diretamente o presidente, Jaime, eu propus isso. Vamos levantar bandeiras e ser chamado como fontes, como fonte de informação. Foi meio louco na época, porque era diferente para um sindicato. Claro. E aí se maturou e por coincidência ou não, foi se efetivar no primeiro mês do meu mandato. Na tua gestão? Na minha gestão. E hoje é o nosso carro-chefe. Temos outras ações. Nós temos o SESCOM universitário, que está voltado para dentro das universidades. Puxa vida, o SESCOM representa empresa, empresário. O que está fazendo na universidade? Está indo buscar no berço do empreendedorismo, indo lá levar informação, está indo lá dizer que o SESCOM existe, que se for empreender, a casa do empreendedor de serviço é dentro do SESCOM. E o SESCOM tem uma estrutura orçamentária interessante, até então, antes das reformas e antes das últimas decisões aí do meio sindical, e tem condição de prestar um serviço sem buscar retorno financeiro, principalmente dessas empresas próximas e representadas. A propósito disso, vamos falar de reforma trabalhista. Qual é a tua expectativa, os pontos que tu achas positivos, aqueles que tu não achas tão positivos? Primeiro que a reforma trabalhista, ela é a maior mexida e reformulação das leis trabalhistas da história do Brasil. A CLT lá de 43 foi uma consolidação. Agora não, agora há uma transformação extremamente importante, salutar para a economia, para o Brasil, para o ambiente de negócios. Nós precisamos modernizar as nossas leis e nossas regras. Nós precisamos facilitar esse ambiente, e aqui eu vou usar um termo forte, Diego, que é o que me caracteriza. Quando nós falarmos de regras trabalhistas, quando nós falarmos de relação de trabalho, quando nós falarmos de empregador e empregado, a palavra de ordem tem que mudar. Nós temos que parar de falar em proteção. Nós temos que começar a falar de capacitação. O colaborador capacitado não precisa de proteção. Nós estamos criando uma sociedade trabalhadora que eu faço um comparativo com filhos mimados, que são aqueles que são tão protegidos, são criados dentro de uma bolha, que não tem nem anticorpos, que não consegue sair à rua, que não consegue atravessar uma rua porque não sabem, não estão preparados para isso. Eles estão sempre abraçados, estão sempre de mão dada, estão sempre protegidos por uma bolha. E nós estamos fazendo exatamente, o Brasil, com esse sistema protecionista, está fazendo exatamente a mesma coisa com os trabalhadores aqui atuais. E eu faço mais um parênteses, trabalhadores, carteira assinada, porque tu é trabalhador, eu sou trabalhador, só que nós somos trabalhadores empresários, pode ser trabalhador autônomo, pode ser trabalhador de carteira assinada. Então somos todos trabalhadores. Agora, o trabalhador de carteira assinada, ele está pagando uma conta que não está vendo, que é dessa superproteção. Então, Diego, a reforma trabalhista traz medidas e mecanismos para poder tratar o empregado com mais mérito, com mais reconhecimento, fora aquela proteção que não pode mexer naquilo. Onde já se viu uma legislação atual que não permite negociar, as duas partes negociarem? Agora está se enchendo a boca para dizer que o negociado vai prevalecer em relação ao legislado. Excelente! A época da escravidão acabou. E se tem mal empresários, empresas que não atuam bem, que se puna, que se fiscalize. Então nós precisamos acatar, abraçar a reforma trabalhista. Ela tem uma importância fundamental. Eu até concordo que tem algumas coisas que tem que ser revistas. Talvez está falando de trabalho, a segurança da gestante vai trabalhar dependendo do atestado médico. Mas estão mudando. Extremamente discutível, mas é uma situação que traz um desconforto, que traz uma rejeição. Juntamente com a falta de informação dos debatedores e da sociedade como modo geral, infelizmente até de alguns colegas teus, acaba tomando uma proporção. Ontem participava de um programa de rádio e um ouvinte perguntou:
mas vocês são a favor do trabalhador trabalhar 12 horas por dia com 30 minutos de almoço? Da onde ele tirou isso? Você está se falando de um regime de trabalhar 12 horas e folgar 36, que já existe para alguns segmentos. Ficar 30 minutos de almoço é uma negociação. Se for bom para o trabalhador, ele vai dizer me serve ou não me serve. E os 30 minutos é uma questão particular que é para poder sair mais cedo. Se não quiser, não faz. Então, assim, sem entrar em pontos específicos, mas a reforma trabalhista, ela traz uma questão fantástica, que aqui eu vou abordar, porque eu acho que é fantástica. A questão do judiciário, das demandas judiciárias, trabalhistas. Hoje, o reclamante não tem qualquer compromisso. E o fato de não ter isso, eles... O pessoal da área do direito, né, os advogados, fazem um copia e cola como um serviço em série, lembrando lá o Taylor e o Fayol, copia e cola e faz tudo igual, pedindo tudo. E não há nenhum critério, simplesmente ganha ou não ganha e vai para casa com alguma coisa no bolso. A reforma trabalhista está prevendo a sucumbência por reclamante. Claro. Só colocar o seguinte, tem um amigo meu que numa das tantas reclamatórias que a gente ouve falar, ele conta isso, o sujeito pedia 60, ele fechou por 2 para encerrar o processo. Ele disse, eu não devia nada, mas aí o advogado disse, não, vamos fechar. O cara pedia 60 mil, fechou por 2. E quantos fecham por 10? Quantos fecham por 20? Quantos fecham por 30? E sem nenhuma responsabilidade. Exato, né? E essa reforma está trazendo isso. O reclamante que entrar com esses absurdos, se ele entrar com 50 pleitos e ganhar 2, ele vai pagar sucumbência de 48. E outra coisa, e vai responder por litigância de má fé também. Então tu estás levando fé que realmente essa mudança na CLT vai causar uma disrupção no Brasil? Vai. Só precisamos ter a sequência, a confirmação de que o judiciário não vai virar tudo de cabeça para baixo e vai entender tudo diferente como é hoje. Hoje, o problema do judiciário não é a CLT. O problema do judiciário são as interpretações e a proteção. Então, isso é uma questão que a gente tem que ver de outro enfoque. Então, nesse sentido, eu acho que a reforma trabalhista é muito importante, só que a gente tem que também fazer algumas críticas, como essa, alguns tópicos desnecessários de botar ali. Contribuição sindical, isso aí não pode ser um apêndice, não pode ser um 100avos da reforma trabalhista, tem que ser uma discussão própria. Perfeito. Porque nós não podemos, Diego, também como está sendo, querer fazer tudo na correria. A reforma trabalhista é estrutural, a gente tem que entender as partes, mesmo que contrárias, tem que fazer um debate um pouquinho mais com a sociedade. E outro detalhe, as decisões hoje no parlamento são políticas demais. A gente está falando do futuro de pessoas, assim como a previdenciária, a própria tributária, as reformas. A gente está falando de pessoas, está falando de futuro, está falando da nossa sociedade, do nosso momento, do nosso futuro. Isso tem que ter, Diego, obrigatoriamente, um debate maior. E tem que ter, não pode ser decisão política. A minha bancada vota a favor e está fechada. Peraí, eu vou votar a favor porque eu sou da base do governo. Não é assim, não deveria ser assim. Claro. Então, eu sei que a gente está se avançando aqui, mas esse assunto é muito instigante para mim, porque eu acompanho e atuo na área trabalhista há mais de 20 anos. E tu está toda hora em Brasília agora, né? Também em função de FEComércio, FENACOM e SESCOM. Mas o imposto sindical, que tem um apelo popular muito forte para acabar. E aí a reforma traz ele como opcional. Tem que ver o outro lado. Todo mundo que fala é sindicato, e eu brigo isso há décadas. Sindicato, todo mundo pensa, é greve, é metalúrgico, é baderneiro. Sim, tem associação por vezes, mas é o sindicato laboral. Eu represento o sindicato patronal das empresas. E eu vou falar do sindicato patronal, que eu tenho condição de fazê-lo. O meu sindicato, ele atua voltado, cumpre extremamente com competência a sua carta sindical e faz mais. Eu vou te dar um exemplo, Diego, para mostrar para ti, para os teus telespectadores, o quão é importante o imposto sindical, que eu não defendo do jeito que está. Hoje a gente precisa reformar, o sindicato laboral tem 0% de inadimplência, o patronal tem 80%, porque paga quem quer, não há penalidade. 80% de inadimplência. Não tem. É uma coisa que vai se empurrando. Hoje nós temos contribuições de empresas que pagam, sei lá, 100 mil reais. Está errado, não pode. O que tem que acontecer? Tem que ter uma contribuição mínima, por isso que eu defendo que esse tema tem que ser debatido
numa reforma sindical. Nós temos serviços prestados, Diego. A gente faz uma negociação coletiva com o sindicato laboral que dá todas as condições de contratação e todo segmento usa. Aí uns vão pagar, outros não, mas todos vão usar. É discutível. Então que se use, que se faça valer só quem for contribuinte. E quem não for vai ter que contratar um advogado para fazer essa negociação. Vai pagar mais caro, enquanto os sindicatos têm todo o know-how. Outra questão, as conquistas que a categoria consegue, e eu vou te dar um exemplo do meu segmento contábil, que em 2009 teve a maior conquista da história, talvez tributária de todas, foi botar as empresas de contabilidade no anexo 3 do Simples. Isso traz uma economia de 1,8 bilhões de reais por ano para o segmento. Sabe o que acontece com isso? Reconhecimento nenhum, todo mundo economiza sua grana e não é capaz de pagar a contribuição sindical. Então são conquistas como essas que vão parar de existir. Será que fragilizar essas entidades que representam os segmentos não vai fortalecer mais os desmandos do governo, que faz e desfaz a todo momento? Ou tu acha que o cidadão comum, o cidadão de bem, vai bater panela lá na frente do palácio para dizer que a carga tributária está alta, para dizer que aquela forma de cálculo de tributação é injusta? Não vai fazer. E no mesmo momento que se fala que o legislado vai prevalecer, o negociado vai prevalecer sobre o legislado, tu enfraquece, tu tira o poder de financiamento de quem vai negociar. O que é isso? Então tu vai botar entidades fracas a negociar? Não vai dar bom negócio. E a questão de daqui a pouco os sindicatos prestarem, tanto o patronal quanto o laboral, bons serviços, e aí eles vão ser remunerados por isso. Diego, me desculpe a sinceridade, balela. Não funciona? O que acontece? Se a gente presta um grande serviço, como o exemplo que eu dei, da conquista do anexo 3 do Simples, das empresas de contabilidade, isso não traz retorno? Por que vender lingerie no BRIC? Por que plano de saúde, plano de telefonia? Isso tudo faz. O que vai acontecer? Tem sindicatos hoje que trabalham bem nisso. Só que todos vão fazer a mesma coisa, Diego. O mercado vai ficar louco, porque todos os sindicatos vão vender as mesmas coisas e mais concorrendo com o mercado. Então não existe isso. Não tem a mínima possibilidade disso ir adiante com sucesso para os sindicatos. Os sindicatos bons estão estruturados para prestar serviço de representação. Representação ele é alimentado, subsidiado por contribuições. O que eu acho, sim, que as empresas tinham que pagar uma tarifa mínima, sei lá, R$200 por ano, para ter essa representação. É salutar. O que não pode é, na estrutura de hoje, que ela é louca mesmo, ela é prejudicial, e o que não pode é simplesmente dizer, não, agora é opcional, porque opcional não existe no Brasil. Não tem nada opcional no Brasil que exista. Prestar serviço é conversa para tirar, é conversa para acabar. E o que tu achas que vai acontecer? Decisão política. Acho que... Eu tenho muita dúvida, Diego, porque se fosse antes dos últimos incidentes de notícias do presidente, eu acho que passava pela base forte, né, a base de apoio que ele tinha. Nesse momento, eu estou em dúvida, mas acredito que passe. Talvez com mudanças. Com alguns vetos, isso, porque, inclusive, o imposto sindical era para ser o bode na sala da reforma. Era para ser tirado depois. E caiu nas graças de todos a ponto que ninguém tem coragem de tirá-lo. É que o problema é o seguinte, a gente sabe que tem a maioria dos sindicatos laborais não prestam nenhum serviço, não prestam contas para os trabalhadores, os caras ficam ricos, né? E estão aí sempre fazendo baderna, trancando rua. Diego, tu tem toda a razão. E não é só laboral, o patronal tem muita porcaria por aí. Hoje nós temos mais de 5 mil sindicatos patronais e mais de 11 mil sindicatos laborais. Desses 16, 17 mil sindicatos, 41% não tem arrecadação. Sabe o que quer dizer isso? Não operam, não existem. Dos 60% restantes, tem muita porcaria. Mais da metade são lixos. São aqueles que saem no noticiário que o cara empregou toda a família, que ganha 40 mil reais por mês, que viaja, que faz aquilo, que faz aquilo. Sim. A notícia é que o homem mordeu o cachorro, não que o cachorro mordeu o homem. Então, o que sai são as coisas ruins. Mas é a mesma coisa, tu vai dizer que existe sonegação, tu vai fechar todas as empresas do Brasil?
Não, atua no foco. Então, o governo do Brasil, ele tem essa dinâmica de delegar tudo. E na área tributária isso é muito claro. Então, o que eles estão delegando? Em vez de eles cumprirem a parte deles, em vez de eles fiscalizarem o que está ruim, em vez de bota no Tribunal de Contas, faz o que for, mas fiscaliza e limpa e faz uma depuração. Não, eles querem que as pessoas se autorregularizem, as pessoas no sindicato se autorregularizam, e não, se não dá, então joga para a sociedade aplaudiu, tira. Claro. Então é muito simplista, Diego. E eu acho que a sociedade, do modo geral, está comprando essa ideia, sempre pensando em enfraquecer o laboral, mas vai enfraquecer a relação com o governo, inclusive. O sindicato... do patronal, que representa as empresas, os dois, com o governo. Sim, o patronal representa as empresas e enfrenta o governo. E tem conquistas para isso. Isso vai acabar. E o laboral, a gente também tem que respeitar. E fiscalizar também. A gente tem que criar um sistema mais justo, que seja possível existir uma contribuição justa e uma fiscalização para que os sindicatos prestem os seus serviços e aí sim sejam avaliados. Hoje, patronal, Diego, nós temos 60 sindicatos varejistas no estado do Rio Grande do Sul. Isso é um verdadeiro absurdo. Nós temos, sei lá, 10, 15 sindicatos de representantes comerciais. É tudo patronal. Os meus pares, um absurdo. Sescom tem 2 no estado do Rio Grande do Sul, para 497 sindicatos, municípios. Então, são regras que têm que ser criadas, parâmetros, balizadores, e ser cumpridos e fiscalizados. Hoje é uma terra de ninguém, resultado, a grande opinião pública acha que tem que encerrar. E agradeço muito esse espaço para fazer esse esclarecimento, porque eu tenho tentado levar isso adiante. Eu não sou sindicalista, não sou de carteirinha, de bandeira, eu sou uma pessoa, eu sou empresário que tento ver o lado empresarial. E nesse momento o empresário não tem cultura, capacidade de fazer os seus próprios pleitos individualmente ou em pequenos grupos. Uma frase para a gente fechar. O Brasil tem jeito? A longo prazo, sim. Longo prazo. A longo prazo. Diogo Chamum, obrigado pela entrevista. Valeu. Este é o programa Opinião Livre, recebendo Diogo Chamum, presidente do Sescom RS.